preparado? Ok. Bom, podemos dar início às atividades do período da tarde, nesta quinta-feira, no evento Encontro Internacional sobre Pragmatismo, em que o professor Roberto Pitt fará a sua apresentação. O professor Pitt tem o doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha, e realizou vários estágios pós-doutorais em prestigiosas universidades na Alemanha e nos Estados Unidos. Atualmente, o professor Pitt é professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na qual leciona nos cursos de pós-graduação em filosofia e em teologia. O professor Pitt vai apresentar o seu trabalho intitulado Filosofia do Senso Comum e Conhecimento, revisitando a rejeição do ceticismo por Thomas Reid e sua recepção na história da filosofia. Então, professor Roberto, muito obrigada por estar conosco hoje. Eu agradeço as palavras muito gentis de introdução e agradeço de coração, de forma muito especial, meu querido amigo Ivo Ibre, pelo convite de novo, depois de muitos anos, poder participar dos encontros do pragmatismo, que quase não preciso dizer, me marcaram muito, tanto em termos de desempenho acadêmico, convívio acadêmico, encontro com colegas, e mais em especial ainda por solidificar uma amizade com um colega tão especial e tão querido. Fico também muito grato pela participação da Maria Eunice e pela paciência que ela teve de receber parte do meu texto tão tardiamente e mesmo assim dar atenção à minha fala. Eu passo então à conferência. Nos Estados Unidos da América, e particularmente na Universidade de Harvard, no século XIX, intelectuais como Levi Frisby, Levi Hatch, James Walker, Francis Bowen foram estudiosos bem articulados do criador da escola escocesa do senso comum, a saber, Thomas Reid. É bem verdade que no cenário filosófico norte-americano, já desde meados do século XIX, variações de idealismo, transcendentalismo, positivismo e empirismo competiam com a filosofia de Reid. Mas elas foram sempre concomitantes com, ou até mesmo ganharam impulso, a partir de premissas da filosofia de Reid. Seja como for, já foi reconhecido que o curso da recepção do pensamento de Reid nos Estados Unidos renasceu no pragmaticismo de Peirce. A contar do testemunho de Max Fish, Reid, junto com Berkeley, Kant, Bain, era discutido com frequência no grupo de Peirce, William James e Nicholas St. John Green, que fundariam o Metaphysical Club, onde o próprio pragmatismo nasceu. O próprio Peirce chamou o seu pragmaticismo de critical common sensism e expressou claramente o seu débito para com Reid. E isso, em particular, em uma época em que a tradicional filosofia do senso comum enfrentava certa perda de credibilidade, dado o advento do darwinismo e face à experiência moral negativa que a civil americana representara. Em outras palavras, o pensamento de Reid pareceria estar perdido em uma perspectiva pré-darwinista e também em uma visão de mundo teísta. A relação do senso comum de Reid com o pragmaticismo de Peirce foi esmiuçada pelo próprio Peirce, sobretudo nos artigos de 1905 para o periódico The Monist. Ali, Peirce deu ênfase às doutrinas dos velhos filósofos escoceses, ou até mesmo do velho filósofo escocês, onde o único filósofo escocês nomeado é, com efeito, Thomas Reid. Em um estudo anterior,
eu dei destaque a um tópico filosófico particular em Peirce demonstrar apreço por Reid, a saber, a teoria da percepção ou da crença perceptual. A percepção para Reid consiste em uma fonte básica geradora de crenças, em que a operação mental respectiva inclui concepção, convicção da existência do objeto e imediaticidade. Além disso, Reid colocava o domínio das crenças perceptuais no domínio do evidente, porque o desempenho da percepção, respaldado pelo senso comum, pelo que é razoável crer sobre os poderes intelectuais da mente, está sustentado no princípio de senso comum, o uso razoável da mente, de que aquelas coisas que percebemos distintamente pelos nossos sentidos realmente existem e são o que percebemos que elas são. Diante disso, foi mérito de um brilhante estudo de Claudine Angèle Tercelin ter chamado a atenção para afinidades marcantes entre Peirce e Reid sobre o lugar da crença perceptual, evidente, etc., na vida cognitiva e nas pretensões de apreensão da realidade por parte do ser humano. Contudo, no intuito de fazer apontamentos mais amplos sobre a recepção da epistemologia de Reid em Peirce, eu me remeto diretamente a uma comparação entre os dois tipos de common sense. Em Issues of Pragmatism, em 1905, Peirce afirmava que retornaria à máxima do pragmatismo de 1878, que assim rezava: considere quais efeitos que poderiam concebivelmente ter significados práticos. Concebemos que o objeto de nossa concepção. Então, a nossa concepção desses efeitos é o todo da nossa concepção do objeto. No texto de 1905, Peirce retomava o preceito como o preceito do critical common sense. Afirma que esse é uma variedade da philosophy of common sense, e a sua filosofia crítica do senso comum será marcada por 6 características distintivas. O primeiro caráter distintivo é que o critical common sensism admite que existem não só proposições indubitáveis, mas também que existem inferências indubitáveis. As proposições irredutíveis, originais, são, porém, indubitáveis no sentido de serem acríticas. Não são obtidas por raciocínio, pois proposições assim seriam deliberadas e autocontroladas. Assim são os hábitos ou disposições de responder a estímulos de certa maneira. Peirce ali enfatizar a formação de hábitos com autocontrole racional, com a inclusão de processo lógico e generalidade controlada. Ele estava interessado no fenômeno do autocontrole na formação e realização de crenças. O pragmatismo crê que a determinação habitual, talvez consciente, afeta a nossa natureza oculta e cria conduta deliberada. Dizer que uma operação da mente é controlada é, em muitos casos, dizer que ela é consciente. E assim é o raciocínio em que alguém está consciente da conclusão e do processo de ela ser adequadamente produzida pelas premissas. O guiding principle, nesse caso, é que o raciocínio do qual se está consciente seja a argumentação lógica. Há também processo mais simples de proposição influenciada por outra, que é a inferência crítica, ou a sugestão associacional de crença, sem que isso seja guiado conscientemente por um princípio geral. O pragmaticismo, na origem, foi baseado no estudo dos fenômenos de autocontrole comuns a todos. Ele deveria mostrar o peso intelectual dos símbolos justamente para concepções de conduta deliberada. E uma conduta deliberada é uma conduta autocontrolada. Reconhece-se, porém, que esforços de controle não podem ser sem fim. Por isso mesmo, dir-se-á com vagueza que, além de juízos perceptuais que caem no esquema do autocontrole, existem crenças originais, indubitáveis, porque não criticadas, de tipo geral e recorrente, bem como inferências acríticas indubitáveis. No segundo caráter distintivo do critical common sensism, Peirce se refere aos antigos filósofos escoceses afirmando que nunca tentaram uma lista completa de crenças originais, mas admitiriam a possibilidade dela em uma lista que seria válida desde os tempos de Adão. Antes de o ar da evolução chegar às costas do continente, como seria cogitável outra atitude? Peirce
Anteriormente, achava que as proposições indubitáveis mudavam a cada ano em um ser humano pensante, mas dedicando-se ao tema, concluiu que as mudanças são leves, de geração a geração, ainda que possíveis, mesmo no curto período de tempo. O aspecto de pequena mudança pesa mais a favor da constância nos princípios. Por isso mesmo, Peirce afirma que pensou confessar a sua própria adesão, sua modificação inevitável, à opinião daquele intelecto sutil, mas equilibrado, Thomas Reid, no assunto do senso comum. A Reid era dada a razão. As mudanças no senso comum são pequenas. No terceiro caso distintivo, Peirce segue falando dos filósofos escoceses. Eles pensaram que as crenças originais, como as inferências acríticas, eram da natureza geral dos instintos. Agora, portanto, ainda não no século de Reid, diz Peirce, sabe-se que instintos podem ser modificados em um curto período de tempo. O instinto raramente erra e a razão, na metade das vezes, está errada. Eis a crítica. Mas uma coisa que os escoceses falharam em reconhecer é que as crenças originais permanecem indubitáveis em sua aplicação a questões que se assemelham àquelas de um modo de vida primitivo. Primitivo deve referir ao pré-científico, ao menos elaborado, ao menos exigente como representação da realidade. Como científica, por exemplo, a pergunta se os movimentos dos elétrons estão confinados a 3 dimensões. Se essa mostra sintomas de ser instintivo, é dubitável, pode-se suspeitar que só o experimento poderá mostrar se ela é indubitável ou não. Não é claro a que tipo de exemplos Peirce se referia no domínio teórico cognitivo. Os exemplos dados eram do âmbito moral. Crê-se que o incesto é errado e que o suicídio é assassinato condenável. Essa última, porém, é dubitável, porque confinada à moralidade cristã e a experiência a reclassifica. Ela, então, não é mais instintiva. Eis o ponto crítico a Thomas Reid. A escola escocesa não parece ter nenhuma distinção assim concernente às limitações da indubitabilidade e as consequentes limitações da jurisdição da crença original. No quarto caráter distintivo, Peirce afirma que o mais explícito caráter de diferença do critical common sensism, contrastando mesmo com o Old Scotch philosopher Thomas Reid, reside na sua insistência de que o indubitável acriticamente é invariavelmente vago. Saber o que é vagueza tem primeiramente dizer que há uma distinção entre definido e determinado. Um sujeito é determinado sobre o caráter que inere nele, ou é predicado dele de forma universal e afirmativa. Um sinal, e nisso está todo tipo de pensamento, que é em qualquer aspecto objetivo indeterminado, cujo objeto é indeterminado pelo sinal, é objetivamente geral à medida que permite ao intérprete levar adiante a sua determinação. Um exemplo disso é o homem é mortal, ainda se ignora que objeto particular existente isso se aplica. Nesse sentido, parece possível dizer que uma coisa é geral à medida que o princípio do ter ser excluído não se aplica a ela. Mas um sinal que é objetivamente indeterminado em qualquer aspecto é objetivamente vago à medida que reserva uma determinação adicional a ser feita em algum outro sinal concebível. Um exemplo disso é algo é mortal. Dada a subdeterminação restante a um sinal generalizante, mas não vago, parece que se pode dizer que uma coisa é vaga à medida que o princípio de não contradição não se aplica a ela. Em geral, os sujeitos humanos, quando se expressam, tentam tornar determinado o significado das suas palavras. Para o pragmatista, o caráter do significado consiste nas implicações e não implicações das palavras. Os cognoscentes humanos tentam fixar essas últimas. Sujeitos humanos tentam, em geral, ser bem-sucedidos nesse processo. Em seguida, no texto, Peirce afirma que quando um signo não é vago, portanto, quando o contrário da vagueza é o caso, ele é definido e preciso.
em que definido e preciso não são equivalentes. Após proceder a um exame linguístico sobre to precise, Peirce sugere manter precise, precision e precise para uma expressão de determinação que é ou plena ou é liberada pelo intérprete. Peirce acredita ser importante para o uso de concepções formais em filosofia as distinções entre determinação, generalidade e vagueza. Há justamente alguma correspondência entre elas e a quantidade nas proposições da lógica, a saber, a distribuição do primeiro sujeito proposicional. A proposição singular tem sinal de determinação, a proposição universal tem sinal de generalidade e a proposição particular tem, finalmente, sinal de indefinição ou vagueza. Quinto caráter distintivo do critical common sensism, Peirce diferencia-se do antigo filósofo escocês pelo grande valor que dava à dúvida, supondo que seja um metal nobre e não um paper substitute. Interessa-lhe mais do que simplesmente ter dúvida, inventar um plano para ter dúvida, pondo então em prática. Só depois do trabalho árduo, uma dada crença será pronunciada como indubitável. E mesmo assim, as mesmas crenças indubitáveis a que uma vez se chega podem ser falsas. Na ciência heurética que o critical common sensism enfatiza, assim Peirce, há menor perigo em crer muito pouco do que crer demais. No sexto e último caráter distintivo do critical common sensism, Peirce diz que o crítico em critical common sensism pode ser devido a duas razões. Uma, o critical common sensism é rigidamente crítico a si mesmo, à escola escocesa, aqueles que baseariam a lógica ou metafísica na psicologia ou em uma ciência especial, e crítico a Kant. Segundo, é crítico porque só é determinada a modificação do kantismo. Eu não direi nada agora sobre o modo como o pragmaticismo se autoconcebe como kantismo crítico, a ponto de ser um common sensism crítico. Depois de apresentar esses 6 pontos, Peirce também afirma que o pragmaticismo tem como consequência de seu princípio uma aliança com a doutrina escolástica do realismo. Ele vê nisso a posição de que existem objetos reais que são gerais, como os modos de determinação de singulares existentes. Crer nisso implica reconhecer que existem vagos reais e, sobretudo, possibilidades reais. Peirce estava convicto de que o pragmaticismo se interessava, acima de tudo, pela realidade de algumas possibilidades. Muito bem. Sem dúvida alguma, e isso dificilmente poderia ser diferente, a breve amostra de Peirce, leitor de Reid, revela que o principal traço segundo o qual o pragmaticista Peirce recebe o epistemólogo Reid é no tocante à teoria do senso comum como teoria geral da crença, ou das atitudes mentais que se apresentam em sentido teórico ou prático, explícita ou implicitamente, como alegações sobre o que é verdadeiro. Isso condicionam a vida e o comportamento. Convém, pois, que a filosofia do senso comum de Reid possa ser exposta brevemente como uma teoria geral da crença, mas agora com um acento que não foi especialmente enfatizado por Peirce, isto é, como teoria geral da crença evidente, e nisso sempre também como teoria dos primeiros princípios do senso comum. Uma teoria dos princípios primeiros do senso comum equivale a uma teoria da base evidencial das crenças originárias pela mente humana, tal como ela é dada naturalmente. Uma leitura das duas grandes obras de Reid sobre a teoria do conhecimento, a saber o Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense, de 1764, e, sobretudo, os Essays on the Intellectual Powers of Man, de 1785, torna inequívoca a convicção de que a epistemologia de Reid é, no jargão contemporâneo, como bem diagnosticou Keith Lever em sua monografia de 1989, confiabilista, porque fundada em um desempenho cognitivo e epistêmico positivo de diversos mecanismos geradores ou diversas fontes geradoras de crença.
Exatamente nesses termos, como bem diagnosticou John Greco em Estudos Diversos, a epistemologia de Reid se apresenta como um tipo não estrito e amplo de fundacionismo, segundo o qual, em sentido lato, toda alegação de conhecimento ou traz a propriedade da autoevidência justificadora ou ganha evidência justificadora a partir de uma crença ou princípio fundante ou fundamental. De rigoroso, Reid crê que os desempenhos das diversas formas doxásticas, sobretudo a percepção, podem ser crenças evidentes sem apelo à experiência ou ao raciocínio, sem que nesse se encontre o motivo da crença. Mas qual é a evidência para essas crenças básicas e imediatas? Ao que tudo indica, não se achará evidência proposicional anterior às crenças evidentes básicas, mas pode-se arguir que a evidência que produzem crenças perceptuais, por exemplo, boa por causa de um suporte racional forte. Todos os empenhos de geração de crença evidente têm sua base e imediatamente com eles em toda a ocorrência respectiva. A tese geral do senso comum de que em tais matérias da vida cognitiva, as faculdades humanas, em sua constituição mesma e cada uma a modo de um primeiro princípio, são conducentes à verdade e não são falaciosas. Assim, o poder intelectual da mente e é racional crer que seja assim. Se as faculdades cognitivas humanas são postas em dúvida, e se a inspeção interna e reflexiva de suas realizações, que a sua qualidade é inegável, opções de consideração se insinuam. Uma, começa-se não confiando em nenhuma das faculdades humanas até encontrar-se motivo para ter em sua confiabilidade. Dois, começa-se confiando em algumas das faculdades, porém não em outras, como fez Descartes respeito à consciência e ao raciocínio. 3. Começa-se confiando em todas as faculdades, até que se tenha motivo para crer que algumas ou alguma não são confiáveis. Reid não hesita em mostrar que a opção 1 é um falso ponto de partida. Se é verdade que se pode descrever por inspeção reflexiva atenta o que são e como ocorrem as operações mentais das faculdades cognitivas, para saber da confiabilidade das últimas, precisa-se justamente fazer uso dela. Ao já fazer uma investigação afim e raciocinar são um tipo de cognição. Estar aquém disso simplesmente não constitui escolha. Refletir e raciocinar sobre as faculdades cognitivas implica empregá-las, sendo impossível abandoná-las por desconfiança antes de ter de usá-las com uma confiança intrínseca. A opção 2, o método do cético moderno, também não é promissor. Reid a acusa de inconsistência. Obviamente, todo cético confia em algumas das suas faculdades, e isso tipicamente diz respeito à consciência, à razão ou ao raciocínio, na base da qual tudo mais deve ser feito evidente. Mas essa confiança seletiva é inconsistente, ela incorre em uma petição de princípio exatamente por ser seletiva. Ora, o cético moderno estaria exigindo razões cogentes o abandono de certas faculdades, mas não de outras. Todas as faculdades como tais são poderes independentes, que não se corrigem mutuamente. Não prestar evidência uns aos outros, porque isso passa do limite de seu campo objetivo. Nem servem para efetivamente atender e conhecer para eles mesmos. Todos os poderes cognitivos e epistêmicos da mente provêm da mesma natureza, possuem os mesmos direitos. E a sua execução mostra que, não estou te falando, a veracidade é para todas elas. Sem haver mais motivos para a sua irregularidade constitutiva em um caso ou outro, ou em um caso e não outro. Assim, a opção 13 é a única adequada razoável, e só dessa maneira pode-se mostrar confiança até mesmo na consciência e na razão. Sob a opção 3, pois, a percepção e a memória, em especial, são tomadas racionalmente como confiáveis. E os primeiros princípios do senso comum revelam princípios constitutivos, dados por garantidos, que são a fundação da confiabilidade razoável intrínseca. Em verdade, adotar a opção
3 do senso comum acaba sendo a única alternativa em conformidade com o senso comum em que common sense deve ser entendido como o grau de juízo que é comum a todos os membros da humanidade, com os quais é possível ter intercultura dialogal e estabelecer relações. Esse grau de entendimento torna alguém capaz de descobrir o que é verdadeiro e o que é falso em questões que são evidentes. O que é contrário ao senso comum é contrário ao auto-evidente. É, em realidade, absurdo. Reconhecidamente, entender o que é o auto-evidente para Reed não é uma tarefa simples. Parece correto dizer, porém, estando o auto-evidente na categoria de primeiros princípios, verdades auto-evidentes, princípios do senso comum, que o auto-evidente equivale a princípios irredutíveis do uso da razão como ela se apresenta. Nesses princípios, pode razoavelmente dizer é operar com a razão, são a base ou a pressuposição última para as crenças evidentes singulares geradas pelos poderes cognitivos. Ora, crenças perceptuais evidentes, por exemplo, são imediatas, não ganham suporte inferencial ou proposicional em outras crenças, mas tampouco a pergunta pelo seu suporte evidencial segue infinito. Interromper a pergunta pela evidência só pode ocorrer quando se chega a princípios que dão suporte não redutivamente e não inferencialmente, mas a pressuposição constitutiva e não falaciosa do operar intelectual e tudo aquilo que se origina. Nesses termos, pode-se concordar com Roger Gailey que marcas do auto-evidente na acepção de Thomas Reed são essas. Ser um princípio expresso em proposição que é entendida e ao mesmo tempo crida, mesmo que não por motivos lógicos formais. 2, surgir tão cedo na mente que ele não pode ser efeito de educação ou raciocínio. 3, ser universal e na prática unânime, tal como aspectos da conduta humana. 4, ser indispensável à conduta diária. 5, deixar em posição ridícula, absurda, aquele que insiste no contrário de um primeiro princípio. 6, ser respectivo às obtenções doxásticas comuns dos seres humanos, como as crenças perceptuais e de memória, embora as faculdades respectivas sejam falíveis. Assim, pois, e a título de exemplo, essas são as verdades autoevidentes, primeiros princípios do senso comum, respectivos àquelas duas fontes de crença sobre a percepção, assim reza. Outro primeiro princípio é que realmente existem aquelas coisas que percebemos distintamente com nossos sentidos e são o que percebemos que elas sejam. Sobre a memória, outro primeiro princípio considera que realmente aconteceram aquelas coisas de que eu me lembro distintamente. Esse tem uma das marcas certas de um primeiro princípio, pois nenhum homem jamais teve a pretensão de prová-lo. E quando nenhum homem em seu juízo o põe em questão. O testemunho da memória, como aquele da consciência, é imediato. Ele chama pelo nosso sentimento, com base em sua própria autoridade. Reed consegue, com isso, fazer com que a autoevidência para as pretensões de conhecimento resida não em crenças propriamente, mas em fontes de crença originais e não falaciosas, distinção do falso e do verdadeiro, respectivamente, também fontes de crença obtidas por raciocínio, a partir de crenças evidentes. As fontes originais e não falaciosas são, ao final, fontes de conhecimento, bem como os poderes de extensão de crença, como, por exemplo, o raciocínio em suas formas variadas. Sob a admissão de sua falibilidade, as próprias faculdades cognitivas podem ser aperfeiçoadas. Pressuposto esse quadro, se o cético sobre o mundo exterior insiste que a existência dos objetos exteriores não pode ser provada estritamente, Reed concordaria com esse parecer, mas em troca de uma racionalidade psíquica melhor, insistiria em dizer que o mesmo tem pouca importância. Afinal, falibilidade não implica falaciosidade. E para que haja caso de conhecimento e, por conseguinte, boa defesa epistêmica dessa condição, não é logicamente necessário que haja infalibilidade em faculdades cognitivas. A pretensão de ter conhecimento da existência dos objetos exteriores
não passa pela necessidade de prová-la, mas no máximo pela demanda filosófica de defender a sua razoabilidade. Como analogamente, não é necessário provar que existem os objetos de outras faculdades, como coisas passadas e estados mentais, sob a acepção de sua inerrância. O que ocorre é que é mais razoável crer na produção de crenças confiáveis a partir das faculdades cognitivas, tal como elas se apresentam e podem ser apreciadas. Muito bem. Embora muito da recepção de Thomas Reid nos séculos 20 e 21 tenha ocorrido em meio ao renovado entendimento da epistemologia como teoria da justificação de crenças ou alegações de conhecimento, talvez na filosofia anglo-saxônica esse entendimento tenha se consolidado com a obra de Roderick Keyson e William Payne Alston, talvez tenha sido justamente um autor crítico à epistemologia mainstream do século XX, saber Alvin Plantinga, que a teoria do conhecimento de Reid tenha encontrado o seu eco mais sonoro. Ambos concordam sobre a teoria do conhecimento em um sentido fundamental, que a propósito está presente em Peirce, ou seja, que não faz sentido realizar a teoria da justificação de crenças para então definir o que é racional e relativo ao conhecimento, sem antes, ou pelo menos concomitantemente, fazer uma teoria da crença para com ela explicitar o que é racional e o que é relativo ao conhecimento. A presença em geral velada, algumas vezes explícita, da filosofia do senso comum de Reid na obra de Plantinga é inequívoca, tanto na sua versão como epistemologia reformada, quanto na sua versão como epistemologia do aval epistêmico, warrant, ou da função própria, proper function, que de fato são complementares. Se a teoria do senso comum de Reid é uma teoria dos poderes intelectuais não falaciosos para o propósito de gerar crenças evidentes, a epistemologia da função própria se constitui primariamente como teoria da racionalidade avalizada, warranted. Em boa medida foi no contexto de debate sobre a justificação racional da crença religiosa, do uso da razão para a compreensão da natureza e dos conteúdos da fé, mais em específico no intuito de recuperar para os tempos contemporâneos a ideia de um sensus divinitatis, aventado por Calvino no tocante ao conhecimento natural da existência de Deus e de alguns dos seus atributos, que filósofos reformados ou identificados com a religião cristã da matriz calvinista, Nicholas Wolterstorff e Alvin Plantinga, reeditaram o debate sobre as possibilidades filosóficas do teísmo no século XX. No centro do debate estava a pergunta sobre o modo como crenças e atitudes de fé religiosa, tal como entendidas nas tradições reformadas como o estado mental, a disposição ativa de ação, que caracteriza toda a condição do fiel, poderiam ser avaliadas caso alguém fizesse a pergunta direta por sua racionalidade ou razoabilidade. Na ponta do debate, que veio a elaborar o que ficou ligado à expressão epistemologia reformada, peço perdão se tem um ranço muito ligado à filosofia da religião, nesse contexto. Na ponta do debate que veio elaborar o que ficou ligado a essa expressão, epistemologia reformada, estavam tanto a rejeição da teologia natural, na forma de uma teoria que demonstrava a verdade de certos conteúdos do teísmo, como, por exemplo, o esforço de provar a existência de Deus por argumentos a priori, ou de razão, ou a posteriori ou cosmológicos, em sentido lato, e também a crítica ao que estava sendo chamado de evidencialismo. Convém, no entanto, ser essa expressão do que antes eu falara sobre Reid. Evidencialismo, em Plantinga, é um rótulo para a epistemologia da filosofia moderna, ou iluminista, em geral, no tocante à justificação racional de crenças. O seu lema rezava que qualquer crença, e também qualquer crença sobre Deus, deveria ser tida ou mantida se e somente se ela fosse ou dependesse de outras crenças que são epistemicamente certas, com base em evidência suficiente para o agente epistêmico. O critério moderno e contemporâneo para Plantinga, no que concerne à aceitabilidade racional de crenças teístas, punha o foco na posse de evidência adequada para crer em uma proposição central, como Deus existe ou um ente atemporal existe.
Em sendo evidentes tais proposições, a ideia de racionalidade associada a qualquer crença religiosa estaria desfigurada desde o começo. Em poucas palavras, evidencialismo em filosofia da religião consistia na alegação de que a crença em Deus é racionalmente aceitável, se e somente se a evidência adequada na forma de bons argumentos em favor dela. O questionamento central do epistemólogo reformado, ou plantingiano, e que estimulava a originalidade teórica a partir dessa crítica, consistia em perguntar por que a crença teísta em uma verdade como Deus existe só é um ato intelectual com aceitabilidade racional se ela tem como base um bom argumento. Plantinga identificava na base da teoria de evidência convicções partilhadas por toda a epistemologia ocidental moderna, em especial nas versões do fundacionismo clássico, formulada por Descartes e Locke. Vamos lá. O ponto de partida desse fundacionismo inicialista é a distinção entre crenças que um dado sujeito epistêmico sustenta ou tem do modo básico e crenças que um dado sujeito epistêmico sustenta ou tem não do modo básico. Uma crença básica é um ponto de partida para o pensamento. Nenhuma outra crença serve ou precisa servir de base evidencial para ela. Ela é imediata e, pois, não é concluída a modo de conclusão, não é adquirida a modo de conclusão, tal como as crenças nas proposições matemáticas, 7 mais 5 igual a 12, e todo é maior que as suas partes. Parece claro dizer que a crença em 7 vezes 251,3 é igual a 1759,1 não é básica, bem como a crença de que todo ser humano é um ser social, uma vez que elas parecem depender de outras crenças que são tomadas como básicas e imediatas, a partir das quais elas são concluídas. Além disso, no fundacionismo evidencialista clássico se afirmava que é restrito e bem específico o número e o tipo daquelas proposições que podem ser corretamente, apropriadamente, justificadamente tidas por alguém do modo básico. Isto é, proposições que são certas para o agente epistêmico em questão. Plantinga afirmou que, para aquela versão iluminista da epistemologia, são 2 os tipos de proposições que podem ser tidas do modo básico enquanto certas para o agente epistêmico. Em primeiro lugar, as proposições sobre a minha própria vida mental, consciente. Por exemplo, parece-me que eu vejo livros nas estantes, ou penso neste momento nas contas que preciso pagar no final do mês. 2, as assim chamadas proposições autoevidentes, imediatas, como 7 mais 5 igual a 12, todo corpo é uma entidade no espaço, isto é, verdades de razão ou proposições de identidade, jargão de Leibniz. Segundo o fundacionismo descrito por Plantinga, esses 2 tipos de crenças, ou de crenças naquelas 2 classes de proposições certas, resumem por completo os tipos de crenças que são propriamente básicas. Crenças de qualquer outro tipo, se tidas propriamente, precisam sê-lo na base das crenças ou sobre a vida mental autoconsciente ou autoevidentes a modo analítico. Está implícito nesse quadro do fundacionismo evidencialista que a crença de que Deus existe não é propriamente básica, segundo nenhum dos critérios. Deus existe seria propriamente, então, tida por alguém, se e somente se ela fosse provada desde a base evidencial de outras crenças de nível epistêmico superior. Na epistemologia plantingiana, sustenta-se uma discordância acerca do relato padrão sobre o caráter próprio racional e com efeito justificado de crenças como Deus existe, ensinando que ela não é uma conclusão demonstrada a partir de argumento qualquer e em si propondo antes ela possa ser tomada então como uma crença básica e imediata, justificada, não está de acordo, isso é importante, com os tipos padrão de proposição certa para os agentes. Em resumo, proposições de consciência imediatamente acessada por introspecção e as autoevidentes. Argumentava-se, então, que uma crença teísta, tal como Deus existe, ou uma crença de percepção, tal como há livros em minha sala de trabalho, seria, pois, propriamente básica, segundo um modo diferente, isto é, de acordo com um alternativo conceito de basicalidade própria. Plantinga alega que Descartes e Locke entenderam propriamente e
apropriadamente, no que diz respeito à crença, em termos de dever ou obrigação, isto é, propuseram que, com respeito à crença e à ação, há algo como deveres que regulam a adoção de uma crença ao ponto de obrigar o agente a certificar de não crer em coisa alguma que não seja dotada de certeza em si. Por sua própria base evidencial, se uma crença não é certa, ela deve, então, deve-se buscar a certeza dela em outra que traz consigo a base evidencial. Ao dever epistêmico, diriam Descartes, pois o modo próprio e correto de crer em proposições. E isso equivale a crer ou em proposições básicas, em si certas, ou em proposições certas, porque dependem de proposições básicas e certas, e o agente epistêmico efetivamente percorre esse caminho doxástico. Contudo, o fundacionismo evidencialista está errado. Primeiramente, Plantinga, por causa da tese de que há um dever de aceitar só os tipos consciência e razão de proposições básicas e certas. Claramente inspirado na epistemologia confiabilista das operações mentais dos poderes intelectuais de Thomas, Plantinga insiste que nenhum dever epistêmico é ofendido, não há nenhum pecado epistêmico se alguém crê em proposições que resultam, por exemplo, da competência da operação mental da memória. Estive ontem no campus da universidade, ou acompanhei há 2 dias pela televisão uma rara história do clube de futebol do meu coração. Ou mesmo da, em regra, questionada operação mental da percepção do mundo material exterior. Vejo e escuto o caminhão do gás movendo-se na rua à frente de minha casa. Ainda que nenhuma crenças possa ser apoiado por algum argumento constituído por premissas certas, outras, ao menos por um argumento forte que não seja explicitamente circular. Assim, pois, no segundo ponto, em direto confronto com o fundacionismo evidencialista, o etimólogo plantingiano sugeria que nenhum pecado epistêmico é cometido ao do modo básico. Por exemplo, na proposição Deus existe, Plantinga estava muito interessado em recuperar o teísmo. Pode sustentar a posição. Em seu estudo programático, Plantinga propõe que pode não estar em meu poder não crer, por exemplo, não crer em Deus, na assunção de uma condição original fundada em um senso de veritatis não corrompido, ou de um dom infundido pela graça, pode ser tanto totalmente antinatural quanto irreal, tal como uma performance fake. Em segundo lugar, Plantinga alegava que após ou apesar de reflexões e considerações sobre o ponto, para o agente epistêmico em questão, poderia ser simplesmente óbvio, portanto, que há tal ser como Deus. Comparada, pois, com outros desempenhos próprios e básicos, não iluministas da mente, a crença teísta, em termos de desempenho da razão, podia ser propriamente básica, podia estar perfeitamente justificada em sustentar do modo básico a crença de que Deus existe. A crítica ao fundacionismo evidencialista proposta na epistemologia plantiana tem se ligar, de todo modo, a um relato mais substancial sobre evidência e crença racional e sobre o significado da justificação de tudo aquilo que precisa adicionar essa crença verdadeira para aquela caso de conhecimento. Não falta muito para eu acabar. Em resumo, o status epistêmico positivo de uma crença, assim Plantinga, inclusive a crença teísta, que era tão importante para ele, básica, precisa se relacionar com racionalidade interna e com aval epistêmico, warrant. Racionalidade interna diz respeito à resposta doxástica que um agente dá, à crença que ele forma ou gera, diante de evidência que está disponível a ele. Por exemplo, proposições da mente ou dados e aspectos da experiência no mundo exterior. Diz então que é internamente racional quando a crença que ele gera diante da evidência disponível é apropriada. Essa apropriabilidade da crença gerada nada tem a ver com dever epistêmico. Antes, Plantinga pensava em fontes epistêmicas ou geradores de crenças verdadeiras, em termos de poderes humanos, que são dotadas para aquele fim, as circunstâncias apropriadas de desempenho, de saúde, sanidade e função própria. Eu cito,
Uma resposta doxástica é apropriada quando ela está entre as respostas que poderiam ser dadas àquela situação por alguém que fosse completamente racional, não sofrendo de nenhuma distinção, de nenhuma disfunção cognitiva. Fim da citação. Racionalidade interna, portanto, é essencialmente uma questão de possuir uma fonte ou uma capacidade doxástica ligada à geração de crença verdadeira em um escopo apropriado de circunstâncias. Quem quer que dormir bem, abrir os olhos e levantar, crendo por percepção no quarto iluminado e exterior no qual se abriga, está em plena posse de racionalidade interna. Quem quer que agora, nesse exato momento, lembre de uma promessa que ontem fez ao amigo, à esposa, filho ou filha, a ser cumprida hoje, crendo que fez a promessa tal e tal, está em plena posse de racionalidade interna, uma vez que a legitimação para esse desempenho racional apropriado só pode ser aferida pela mesma capacidade que fez acontecer a crença na promessa feita no passado recente. E ainda, por último, quanto ao status epistêmico positivo de uma crença segundo Warren, aval epistêmico, Plant assevera na linha da qualidade ou quantidade epistêmica pedida por Platão no Teeteto, e o warrant é o que separa o conhecimento da mera crença verdadeira, é o que deve ser adicionado à crença verdadeira para obter conhecimento. Isso acaba equivalendo, então, ao status das faculdades ou dos processos ou mecanismos produtores de crença que são responsáveis pela produção daquela crença. Esmiuçadas as condições do aval epistêmico, elas são as seguintes. Vou detalhá-las. Primeira condição, que a crença seja produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando propriamente. Segunda condição, ser a crença produzida no ambiente cognitivo onde essa produção foi designada. Terceira condição, ser o caso que a função daqueles mesmos mecanismos produtores de crença, percepção, memória, raciocínio, está constitutivamente direcionada à crença verdadeira, em diferença a processos doxásticos direcionados, por exemplo, à produção de crenças que promovem no agente instinto de sobrevivência ou mero conforto psicológico. E 4, ser o caso que os processos produtores de crença direcionada à verdade são ligados de um modo bem-sucedido à produção de crença verdadeira. Isto é, não só acidental ou ocasionalmente, mas com alta probabilidade. É tentador pensar que com essas 4 marcas do aval epistêmico ou warrant, de crenças entendidas como efeitos de processos operando em sua função epistêmica própria, pode ser notada uma reedição da tese da filosofia do senso comum em seus princípios, de que evidência está ligada ao caráter não falacioso das fontes das operações mentais e das próprias operações mentais. Só temos crenças que podem ser alegações de conhecimento se as fontes de crenças são não falaciosas. Evidência, por sua vez, é o juízo comum que temos e que, ao mesmo tempo, utilizamos de que os nossos poderes de crença e mesmo fixação de crença são competentemente relacionados com as performances que deles esperamos todas as vezes que os usamos. A evidência como prova não é o cerne da racionalidade. O cerne da racionalidade é a evidência como senso comum, de estar no horizonte daquilo que pode ser esperado da condição de estar de posse de poderes doxásticos, nos quais sempre se crê implicitamente e nos quais se crê no momento mesmo de performance doxástica. Vocês percebem, portanto, que na pesquisa atual que eu estou fazendo, eu não apenas quero traçar um caminho entre Reid e Peirce, mas pela ideia do senso comum em epistemologia como uma teoria da natureza das crenças, um vínculo entre Reid, Peirce e, pasmem, epistemologia reformada ou de função própria. Todas elas são filosofias de senso comum de uma certa maneira. Magnífico seria, de toda maneira, reeditar um ponto absolutamente fundamental. De que maneira o evolucionário e crítico deveria
Possivelmente o professor Roberto caiu, porque sua conexão, inclusive, está fraca, né? Eu já ia... Mariana, por favor, informar também que o chat não está a funcionar, por favor. Eu já tinha escrito para a organização e já está funcionando. Não, Mariana, caiu de novo. Penso que não, ele não está a funcionar. Funcionou por poucos minutos. Ok. Agora parece que voltou. Agradeço, Lúcia. Eu já ia pedir para o professor Roberto concluir. Eu acho que ele saiu da sala e vai entrar de novo, né? Porque... A conexão dele ficou baixa quase que o tempo todo. Às vezes a imagem dele saiu, né? Do ar. Eu vou escrever para ele aqui, vamos tentar mandar uma mensagem. Como sugestão, eu pediria às pessoas presentes que não estão participando diretamente dos trabalhos, desligarem, por favor, suas câmeras, assim a conexão fica mais leve. Você não, Ivo, você está participando. Tá? Obrigada, gente. Eu escrevi para ele agora. Obrigada, Ivo. Vou tentar ligar. Boa tarde, Eunice. Agora que eu vi a sua imagem. O celular dele está desligado. Então, não sei o que fazer. Vamos aguardar um pouco, né? Aguardamos um pouquinho. Eunice, você está... o seu microfone, o ícone do microfone não está aparecendo na sua janela. Você não poderia verificar? Agora sim. Você não poderia testar, por favor? Acho que, desculpa me intrometer, professora Eunice, acho que talvez seja interessante você se desconectar e conectar de novo, e aí, quando for conectar, prestar atenção para habilitar o microfone. Isso. Obrigada, Lúcia. Imagina. Esses são os problemas do online, né? De vez em quando dá um tilt desse, né? Quando funciona, funciona. Quando não funciona, não funciona. Isso é brilhante. Eu acho ótimo. Consegui. Desculpa aí, pessoal. Viu o meu sinal aqui. Opa! Eu estava tentando ligar para você, Roberto. Isso. O seu celular também está desligado, né? Eu agora consegui. Perfeito. Tá. Roberto, você tem mais 2 minutos, porque, na verdade, você já extrapolou o tempo.
Você consegue concluir nesse... Puxa vida, eu pensei que eu tinha terminado. Eu não tenho a menor noção onde é que até que vocês me ouviram. Eu acredito, você estava talvez finalizando. Você tinha acabado de falar sobre, pasmem, a epistemologia... Sim. Então é bem dizer, eu terminado. Fico feliz que eu consegui terminar. O que eu quis dizer é que sim, eu estou fazendo essa pesquisa sobre a percepção da crítica readiana ao ceticismo e quero justificar conexões entre Reid, Peirce, Plantinga, modelos de uma filosofia do senso comum que entendem o problema da epistemologia como primariamente um problema de apresentar a teoria da crença. Seria fascinante que tomássemos para essa discussão de novo o crítico, especialmente com respeito ao tema evolucionismo, e talvez o neocrítico Plantinga, talvez o tema do supranaturalismo, se tomamos em consideração que é um famoso crítico do evolucionismo natural, não do evolucionismo em si. De forma que um lugar muito interessante para retomar a discussão sobre teísmo e metafísica na filosofia do senso comum em cada um desses autores, e em algum momento essa temática vai aparecer para mim. Mas eu não vou explorar esse ponto agora, isso fica para outro momento. Eu agradeço imensamente a paciência e peço desculpas por ter caído o meu. Muito obrigada, Roberto, por sua apresentação. E para comentar o seu texto, nós contamos aqui e temos a alegria de receber a professora Maria Eunice Gonzalez. A professora Maria Eunice possui o doutorado em Cognitive Science, Language and Linguistics na Universidade de Essex, no Reino Unido. A professora Eunice é membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp e de várias sociedades científicas no Brasil e no exterior. Atualmente é professora associada no Departamento de Filosofia da Universidade Estadual Paulista, onde leciona no curso de graduação e no programa de pós-graduação em filosofia. Muito obrigada, professora Eunice, por estar conosco hoje e a palavra agora é sua. Eunice, não estamos te ouvindo. Creio que a Eunice deve ter saído para entrar e verificar o microfone, né? Estou vendo ela, viu? Ela está em sala. Agora acho que deu certo. Deu certo? Deu certo, isso. Que bom. Bom, então, boa tarde. Olá, Pietro. Good afternoon.
Eu agradeço a equipe e o Ivo pelo convite, a equipe maravilhosa desse evento, que está ali realmente desde o primeiro, que eu tenho acompanhado, desde o primeiro encontro, cada vez melhor, com todas as dificuldades desse momento, né? Eu queria dizer que o texto que eu recebi do professor Roberto e o que ele apresentou tem uma diferença fundamental, né? Então, as minhas observações são em relação ao primeiro esboço que você me enviou, que, aliás, eu gostei dos dois, da sua apresentação e do seu professor Roberto, agradeço. Eu não consegui acompanhar muito bem o seu, porque seu vídeo estava muito fraco. Então, eu peço desculpas e vou apresentar meus comentários sobre o texto que você me enviou, tá? E não exatamente o que você leu. E é a partir daí que eu queria pedir para o pessoal, então, já ir passando a primeira versão, né? Eu coloquei em português e inglês, pensando que talvez a dona estivesse aí, e vou ler o que eu fiz aqui, né? No texto que o Roberto Apete me enviou, que eu acho extremamente interessante, instigante, né? Ele ressaltou a existência, então, de marcantes semelhanças e, ao mesmo tempo, diferenças entre Peirce e o Thomas Reid, né? Eu fiquei muito feliz porque estudei Thomas Reid no meu doutorado na Inglaterra e pude ver sinais de reflexão aqui do Roberto, né? Então, o próximo slide, por favor. O ponto em comum ali, me parece que o Pitt, pelo menos no texto que me mostrou, que haveria dois tipos de teoria do senso comum. Um proposto pelo Thomas Reid e outro pelo Peirce, né? Então, ele ressalta que Peirce teria certas reservas à teoria reidiana das crenças, né, entendendo principalmente a crença como um estado mental, ali que não era apenas sinal de alguma coisa, de um estado mental, mas como um sinal de alguma coisa muito mais profunda, de algo último e instintivo, e que permitiria atuar aí sobre o entendimento, a nossa vontade. Então, a crença não estaria diretamente ligada ao hábito, mas a algo muito mais profundo, né? Então, esse foi o primeiro ponto que eu gostei muito da semelhança aí que trouxemos, que o Reid não liga claramente crença ao hábito, mas aos instintos, né? Ele vai falar em crenças perceptuais evidentes e está focalizando sempre no domínio do evidente, né? Então, o hábito poderia ser entendido apenas como uma facilitação de instintos, né? Ligado à ação de maneiras da mesma forma que o instinto, mas de uma maneira natural. Esse é o ponto, né? Que haveria ali algo instintivo, natural e direto. O próximo, por favor. Então, o segundo ponto do artigo que eu recebi é, de acordo com Thomas Reid, aquelas coisas que nós percebemos, né, de forma distintamente pelos nossos sentidos, elas de fato existem e são aquilo que nós percebemos. Eu gostei agora da inserção que o Pitt fez nos comentadores contemporâneos aí do Reid, porque essa hipótese é complicada, bem complicada, principalmente nos nossos dias da realidade virtual, né? Então, esse é um dos pontos que a gente poderia debater de novo, né? Se, de fato, aquilo que nós percebemos distintamente pelos nossos sentidos, elas, de fato, existem, né? Próximo, por favor. O terceiro ponto ressaltado lá no artigo é que Peirce está principalmente, né, interessado no tópico do autocontrole. E me parece que o Peirce não estaria muito satisfeito com os esclarecimentos dados aí pelo Reid na sua filosofia, né? Então, próximo. Bom, então, a partir desses 3 pontos, e tem muitos outros que ele mencionou, inclusive 6 pontos lá em que o
Peirce ele teria certas reservas em relação ao Reid, eu gostaria de fazer um questionamento sobre se, de fato, haveria dois tipos distintos de teoria do senso comum, que é o que o Pitt argumentou no artigo enviado, né? Então, nós teríamos, por um lado, a teoria do senso comum do Thomas Reid e, por outro lado, uma teoria crítica do senso comum que seria proposta por Peirce, né? Próximo, por favor. Então, é justamente essas duas teorias é que eu gostaria de dialogar com o Roberto Pitt sobre se, de fato, nós teríamos duas teorias do senso comum, né? E, então, eu trouxe uma passagem de um artigo que eu escrevi em 2017 com o professor Lauro, nosso querido Lauro, em que, nesse texto, An Essay Towards Improving Our Reasoning in Security and Liberty, de 1913, o Peirce considera que é através dos instintos que a nossa vida mental é estruturada, né? Mas o que significa instinto, né? Então, aí eu trago uma passagem desse texto que diz que o termo é a palavra instinto, né? Eu peço desculpa pela tradução, eu sou uma péssima tradutora do inglês para o português, foi meio macarrônico, não deu tempo de pedir para o Ivo verificar, né? Então, eu vou meio que seguir aqui o inglês, que a palavra instinto é apenas uma generalização de abstrações, né? E que estaria lá nos germes da linguagem ou do pensamento, e ele insiste que não há uma grande diferença entre essas duas, né? Entre instinto e as abstrações, né? Próximo, por favor. Então, Peirce continuando, né? Quando um animal responde a um estímulo da mesma maneira que outros indivíduos da mesma espécie, ou de qualquer divisão daquela espécie, e ele faz isso de uma maneira não mecânica, né, mas voluntária. E quando a resposta é de um tipo tal que traz, geralmente, efeitos benéficos, né, para o mesmo animal ou sua progênie. Então, próximo, por favor. Então, continua, cujos efeitos, né, os animais que atuam, de fato, dificilmente se suporia que eles fizeram isso por raciocínio ou por qualquer outros fatos dentro do seu conhecimento. Então, o Peirce diz, nós chamamos isso de ação instintiva. Quer dizer, ele age de uma maneira razoável, né? Enquanto que o hábito geral do comportamento, como ali pertencente à consciência do animal, ele vai chamar de um instinto. Então, a ação, o hábito geral ali é um instinto. Próximo, por favor. Isso no Peirce, né? Eu continuo o Peirce, nós veremos que ali um instinto de um animal pode ser uma espécie, uma determinação especial de uma mesma, de um modo mais geral, né? Do mesmo animal, de tal forma que o primeiro pode ser dito, né, ser parte do segundo, do último, enquanto que, num outro sentido, o último pode ser parte daquele anterior. Então, é como se fossem aquelas bonecas russas que estão encapsulados um no outro. E, ao final desse texto, o Peirce alerta o leitor, né, que ele não chegou, ele não pretende, né, de forma alguma, né, dizer que ele chegou a essa conclusão aí definitiva, e o que me interessa aqui é que ele diz, pois
no nosso instinto racional, né? E ele insiste que a razão é um tipo de instinto, ele nos torna muito bem aware, né? Ciente de tudo, assim, de antemão, de quaisquer uma das nossas reflexões, né? Próximo, por favor. Então, ele está dizendo que ele apenas teve ali um vago esquete, né, de como nós podemos chegar à verdade de um tema, de um assunto, né, muito embora a gente, ainda que a gente estivesse num estado muito estável, sólido de necessidade, aí em função justamente da autoridade do instinto. Né? Então, a partir dessa passagem, no próximo, né, me parece, eu fiz uma síntese, de novo, no texto que eu recebi, né, parece que o Peirce, na maturidade, né, instinto e razão têm essa mesma origem comum. Né? Os seres humanos e os outros animais, eles pertencem à mesma natureza. Né? Todos buscam segurança na informação disponível no meio ambiente, no ambiente. E nessa busca, sempre por manutenção da vida. Né? Nessa busca, então, os seres vivos, animais humanos ou animais não humanos, agem principalmente de uma forma razoável, mais do que racional, é reasonable, ajustando as suas ações nas affordances disponíveis no meio ambiente. Então, essa me parece ser o que eu retirei dessa passagem, que a gente retirou dessa passagem do Peirce, né? Que a noção de attunement, de ajuste da ação, essas affordances do meio ambiente através dos nossos instintos, que estaria na base ali do nosso conhecimento, das nossas crenças, principalmente das crenças perceptuais. A próxima, só para completar. Então, a partir desse esboço, eu insisto no texto que eu recebi, né, eu levantei 3 questões, 2, na verdade, tinha uma terceira que eu cortei porque não tinha ênfase no aspecto teísta, no aspecto religioso, eu coloquei 2 questões. Por favor, a próxima. Então, a minha pergunta aí para o Roberto é: será que o Peirce, agora da maturidade, não teria mais afinidades do que reservas no que diz respeito à teoria do senso comum proposta por Thomas Reid? Será que, é claro que o Peirce, que ainda não chegou a 1913, teria todas as diferenças que você mencionou no seu texto, né? Mas será que o Peirce da maturidade teria ainda, nós teríamos 2 teorias, uma do senso comum e outra crítica do senso comum? E a segunda pergunta é se a gente pudesse dizer, não, mesmo o Peirce do senso ali da maturidade tem uma enorme distinção com as propostas do Thomas Reid, será que a gente poderia, então, adicionar aquelas 6 críticas que você fez de Peirce, que sugeriu de Peirce ao Reid? E agora o sétimo ponto, que, ao meu ver, realmente diferenciaria Peirce de Reid, no que diz respeito à ausência ou a um papel menor das representações mentais na percepção. E só para trazer, e agora completar, né? Bom, a próxima, por favor. A questão é se a percepção está principalmente fundada e sustentada nos instintos, seria possível dispensar essa necessidade de inferências racionais fundadas em representações mentais na percepção? Não poderíamos ficar apenas com reasonable, com a razoabilidade daquilo que a natureza nos propiciou, através dos nossos instintos, num sistema que envolvesse outros seres?
Essa é a pergunta. E eu vou só trazer agora, realmente para completar, a que eu apaguei porque eu não tinha visto que você trouxe hoje aqui, que é a minha pergunta de leiga, tanto do Peirce, principalmente das suas provas da existência de Deus, que foi amplamente evocada aqui nos nossos encontros, e que me parece um pouco difícil compatibilizar, pelo menos para o naive estudante do Peirce, o seu método científico de investigação das crenças, de fixação das crenças, que tem, como você ressaltou, lá a dúvida fundamental na sua base, com aquela ideia de uma crença religiosa que parece estar muito mais apoiada no processo de fixação de crença por autoridade, que é o que a gente vê nas inúmeras formas de expressão da religião, seja oriental ou ocidental, né? Como é que a gente poderia compatibilizar agora nesse Peirce, mesmo o Peirce da maturidade, esse método da fixação de crença por autoridade, próprio, me parece, da religião, com o método de fixação de crenças ali científico proposto pelo Peirce, que, primeiro de tudo, precisa ir a campo para verificar os fatos do mundo. Deus é um fato do mundo? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. E eu peço mais uma vez desculpas, porque houve um pequeno desencontro aí dos nossos textos, né? Obrigada, Maria. Obrigada, Roberto. Muito obrigada, Eunice, pelo brilhante comentário. Agora eu pediria para o Roberto responder e, em seguida, teremos tempo apenas para as perguntas do professor Vincent e do professor Cassiano. Então, muito obrigada, Maria Eunice. Obrigada. Sobretudo, né, sou eu quem expressa, Maria Eunice, meu enorme agradecimento a ti, primeiro por ter tido muita paciência com a minha tradicional demora em entregar textos, ok? E muito em especial por ter percebido a dedicação, a atenção que tu deste ao material, e isso se revela nesse conjunto excelente de observações que tu fazes na tua arguição. Eu vou ser bastante breve, tá, no que eu vou dizer, em parte porque eu de novo perdi o sinal, então teve alguns minutos da tua fala que eu infelizmente perdi. Mas pelos slides e pelo que tu tinhas me mandado pelo e-mail, eu tenho uma certa visão do todo. Eu acho que uma afirmação importante com respeito à tua arguição é muito interessante ver a impressão que tu tiveste, né, da exposição que eu fiz, porque a bem dizer, eu acho que a filosofia do senso comum de Reid e a filosofia do senso comum de Peirce estão muito próximas. E em boa medida, isso que o Peirce disse, especialmente no contexto dos materiais de 1905, sobre o seu acréscimo à tradição do senso comum, do seu critical. Em certa medida, eu sou bem simpático à ideia de reduzir um pouco o peso desse critical. Eu acho que, como um todo, o Peirce está muito mais próximo da escola do senso comum dos escoceses do que o critical poderia dar a entender, né? De fato, acho que são dois aspectos que resguardam certa distância. Um deles é a maneira como Reid apresenta, como Reid se expressa sobre crença, que de fato é um objeto de compreensão, de estudo, e sob certo aspecto é uma adoção teórica que é fundamental para o tipo de senso comum que é o de Peirce. Especialmente quando se leva em consideração que, em última instância, a crença como atitude mental
resumida na ideia de explicitar a nossa expectativa de realidade efetiva dos objetos que nós representamos, onde por realidade efetiva eu quero, sob certo aspecto, incluir a sua posição no mundo e os efeitos que o nosso pensar associa aos objetos, ou seja, a determinação efetiva que o nosso pensar associa aos objetos. Muito do que o Peirce parece dizer sobre crença tem, de fato, certa distinção com o que Reid fala sobre crença, especialmente porque porque Peirce deixa muito claro a sua conexão entre entender o que é crença e a noção de hábito, ao passo que essa vinculação entre crença e hábito, portanto, como disposição de ação e atitude mental face à expectativa da realidade efetiva das coisas, aqui há algo em que Peirce, de fato, fala de crença de uma maneira distinta, não é a ênfase do Reid. Eu, por outro lado, quis mostrar que isso é muito fiel à ideia de crença em Reid, se nós entendemos que crença em Reid, acima de tudo, é a atitude mental relacionada com aquilo que em Reid é o que está mais próximo à noção de hábito, a saber, a noção de primeiros princípios. A noção de primeiros princípios, de fato, às vezes foi excessivamente descrita pelo Peirce em termos do instintivo. Mas se os princípios primeiros são, por assim dizer, o sentido intrínseco de confiabilidade das fontes geradoras de crença com a qual nós realizamos toda a nossa vida mental, o texto do Reid permite uma leitura segundo a qual esse instintivo, eu diria assim, com palavras que não são do século XVIII, em Reid pelo menos não são, esse instintivo evolui. Né? Então, o instintivo e o habitual não precisam ser entendidos como hiatos entre Reid e Peirce. Eu acho que a distância é, a bem dizer, bem menor do que à primeira vista. Por outro lado, eu acho que é importante, de fato, se ter em consideração, e acho que esse é um ponto correto na leitura de Peirce com respeito a Reid, né? Reid, de fato, parece que entendia a nossa constituição mental, e nisso, e com a palavra senso comum, ele, na verdade, resume isso, de uma forma até sair do ponto estática. Essa dinamicidade do senso comum não é o que marca o pensamento do Reid. Ela vem outra vez com Peirce. E acho que vem por uma consideração sobre a filosofia da natureza, sobre certo aspecto sobre a ideia do evolucionismo, que tem uma função constitutiva importante, me parece, sobre a dimensão do instintivo e sobre a dimensão da relação instintivo e hábito em Peirce. Isso a gente não vai ter em Reid. Por outro lado, vejamos que interessante, né? No momento em que em Plantinga, que é um epistemólogo reformado, é associado à epistemologia da função própria, e que eu, no entanto, tentei apresentar como alguém que está na linha, ele está na história da filosofia do senso comum a seu próprio modo, aparece de novo um fio que liga a história do senso comum a Reid e um fio que liga a história do senso comum a Peirce, onde a pergunta basicamente seria a seguinte: tá? Se a gente aceita a ideia de que, acima de tudo, uma teoria do conhecimento é uma teoria da racionalidade, ou seja, uma teoria de como nós devemos entender as alegações de racionalidade. E acho que isso liga Plantinga a Reid, porque para Reid a teoria do conhecimento é uma teoria da crença racional, antes de ser uma teoria da justificação de crenças. Como para Peirce, me parece que toda teoria do conhecimento, antes de mais nada, tem que ser metodologicamente uma teoria que explique a natureza da crença. Nesse sentido, nós temos uns 3 autores com a filosofia do senso comum. Mas em Plantinga vai de novo aparecer um elemento que me parece importante. E ele toca coisas que cada um desses autores tocaram. Reid estava preocupado, portanto, com a relação senso comum e confiabilidade de crenças evidentes. Peirce
uma teoria da crença que precisa de um aspecto dinâmico para o seu momento instintivo, para o seu momento autocontrolado, para a sua determinação habitual, onde o elemento do evolucionismo aparece. E Plantinga retoma a tese do senso comum como teoria das alegações de racionalidade com a tese adicional de que só há sentido em se falar de uma teoria de alegações de racionalidade que é pró-epistêmica se as alegações de racionalidade têm aval. E Plantinga faz um teste conceitual durante boa parte da sua carreira se o aval epistêmico de alegações de racionalidade pode se conectar ao evolucionismo naturalista ou só pode se conectar ao supranaturalismo. Eu com isso quis dizer, e obviamente eu não realizei essa obra, estou aqui num certo sentido partilhando intuições, né? Que esses três autores com programas bastante distintos acerca do problema do conhecimento, o Vincent disse de maneira brilhante, né, no chat, né, que in a certain way skepticism or something like rejection of skepticism was not the point for Peirce, and I think this is correct. Because I defend the thesis that what is the most important thing for Reid, Peirce, and Plantinga is to put things in this order. They are very much interested about the nature of belief. Much more important than to say something about the justification of belief is to say something about rationality claims. Because only if we say something about the nature of belief, the nature of rationality claims, we can find something like a judgment about what can be rational, what can be justified, not the other way around. It is not through the theory of justification that we go to a theory of rationality, but we have to go or to come to a theory of justification through a theory of the nature of belief. And this is a link between Reid, Peirce, and Plantinga, even though each of these authors does something specific. Desculpe, Mariana, pode falar você. Porque vai começar outra sessão exatamente agora. Ok. Vamos encerrar com urgência, tá? Desculpe. Perfeito. Então, Maria, I apologize because I'm mixing now Portuguese and English, because I really wanted to say something about the brilliant note that Professor Colapietro made on the chat. And I think Roberto, okay. Muito obrigada pela sua apresentação, pelas respostas aos comentários da professora Eunice. Infelizmente, o professor Cassiano teria gostado de fazer uma pergunta, não foi possível, pois temos que encerrar a sessão agora. Se me permite só colocar o meu e-mail no chat aqui, porque daí eles podem me mandar o questionamento por e-mail. Perfeito. Se houver mais pessoas, também peço desculpas por ter que encerrar abruptamente. Mas, de maneira alguma, o tempo urge. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado pela mediação. Muito honrado, Ivo, pelo convite. Maria Eunice, um abraço, Roberto. Muito obrigado pela sucesso na continuidade. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada, Eunice. Obrigada a todas e todos. Até a próxima sessão.